Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula desse curso, onde vamos falar sobre os sinais de entrada, as confirmações, parte 2, tá? Como todos sabem, não existe uma única forma de fazer entradas no mercado. Existem várias formas, existem várias maneiras de entrar e de sair, e você precisa encontrar a forma de entrar e de sair do mercado que vai se adequar melhor ao seu perfil, que vai se encaixar melhor com a sua maneira de operar. Então, eu como professor, eu vou te dar algumas opções e vou te mostrar os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos negativos, os pontos positivos de cada maneira de fazer entrada, e cabe a você escolher, decidir qual é a melhor forma de você optar pelas entradas e procurar aperfeiçoar esse método. E sempre estudar o mercado, sempre buscar o conhecimento, sempre buscar se aprimorar, tá? Então, nessa aula que nós vamos falar sobre sinais de entrada, parte 2, nós vamos te dar aqui alguns sinais para você tomar decisões dentro da PZR, que é a ponta D, também dentro da ponta C, tá? E também os demais padrões ali, como o padrão Tree Drive, o padrão 5.0, o padrão AB, que é igual ao CD, e assim você será capaz de tomar as devidas decisões, tá ok? Então, a primeira forma que nós vamos abordar aqui nessa aula, vamos até pegar aqui um bloco de notas, para que nós possamos anotar o número de estratégias de entrada, que é uma parte 2. Então, a primeira aqui será divergência, tá? Essa aqui vai ser a primeira, mas nós vamos tratar de outras. Então, o que seria a divergência? A divergência é um sinal de reversão. Então, você pode usar esse sinal de reversão da divergência para você tomar decisão dentro da PZR, da ponta D e também da ponta C, e futuramente até mesmo numa ponta B, tá? E como que funciona então a divergência? A divergência, deixa eu mudar aqui a cor dessa linha de tendência, vamos colocar ela aqui em amarelo aqui a princípio, só para você conseguir enxergar ela melhor. Eu vou até colocar ela aqui um pouco mais destacada. Então, o que seria a divergência? A divergência, você quer encontrar reversão. Então, por exemplo, aqui, ó, se você olhar esse fundo do RSI, tá? Lembrando que o RSI, você clica nele com o botão direito, propriedade, coloca aqui os níveis de 30, 70 e 50, e em parâmetro aqui você coloca 10. Então, se você olhar aqui, vamos pegar aqui uma ferramenta para poder ajudar você a enxergar aqui melhor. Se você olhar aqui esse fundo e esse fundo aqui no gráfico, você vai perceber que você tem os fundos da esquerda para a direita se tornando mais baixo. Ou seja, o fundo da esquerda é mais alto que o fundo da direita. Mas se você olhar nessa mesma proporção aqui no RSI, olha só o que eu vou te mostrar aqui. Se você olhar aqui nesse mesmo sentido aqui, você vai perceber que o RSI aqui está para cima, exatamente aqui. Então, quando você tem os fundos do RSI da esquerda para a direita mais alto e os candlestick da esquerda para a direita mais baixo, então você tem uma divergência. Deixa eu te mostrar aqui de uma outra forma. Olha aqui, ó. Isso aqui, vamos colocar aqui bem certinho para não dar erro. Olha aqui, ó, fundo mais alto aqui na esquerda, tá? Esse fundo aqui está mais alto, esse fundo está mais baixo. Já aqui, ó, vou pegar aqui bastante calma de colocar certo. Já aqui, esse fundo da direita, ele está mais alto, e esse fundo da direita está mais baixo. Então, nós chamamos isso daqui, ó,
de divergência, isso daqui e isso daqui. E o que isso significa? Isso significa que o preço vai mudar de direção, como aconteceu aqui. Aí ele vem caindo, ó. Ele aparece uma divergência, depois da divergência, esse preço, então, ele sobe. Mas qual que é o momento ideal de entrar na divergência? Tá? Então, vamos marcar aqui a divergência, onde houve uma mudança de direção. Então, essa mudança de direção, ou essa reversão aqui de tendência, o mercado caiu, deu uma divergência e subiu. Essa divergência você poderia usar dentro da PZR, dentro da ponta D, é uma opção. Você pode usar também na ponta B, tá? Você pode usar também em cima dos níveis de Fibonacci, 50%, 618, 78, 88 de Fibonacci, tá? Você vai poder usar também com suporte, com resistência. Mas vamos entender aqui qual que é o momento ideal para tomada de decisão na divergência. Vamos entender aqui o seguinte, deixa eu tirar isso daqui. Vamos entender aqui, ó. Quando você tem o RSI cortando a linha de 30, olha escrito 30 aqui, ó. Aqui você tem 30, a linha de 30, a linha de 50 e a linha de 70, tá? Se não tiver aparecendo no vídeo aí, é a linha de 30, a linha de 50 e a linha de 70. De qualquer forma, a linha do meio é de 50, a de baixo é 30 e a de cima é 70. Então, o que vai acontecer aqui? Se você tem o RSI cortando para baixo da linha de 30, ele cortou aqui para baixo, nós falamos que o mercado está sobrevendido. O que é isso? Sobrevendido. É porque já teve muita venda, já vendeu demais. Essa que é a ideia, tá? E quando ele corta a linha de 30 para cima, aqui agora, vou até colocar aqui em seta, né? Colocar em seta aqui amarela, cortou aqui para baixo, sobrevendido. Cortou aqui para cima, é a oportunidade de entrar comprando nesse fundo. É a primeira maneira de se operar o RSI, tá? Mas você precisa comprar na linha de, quando ele corta a linha de 30 para cima, você precisa comprar depois que ele der uma divergência. Você não pode fazer, cortou a linha de 30 para cima, eu vou comprar. Não, tem que ter uma divergência. O critério é a divergência. Então, por exemplo, aqui, ó, para você conseguir entender aqui melhor. Aqui você tem os preços caindo, ó, os candlestick para baixo, e aqui você tem RSI para cima. E onde que ele, então deu a divergência, mas onde que ele vai cortar para cima? Acima da linha de 30. Primeiro, aqui. Só que se você comprou aqui assim, ó, por exemplo, aqui, você comprou aqui e colocou um stop aqui, ó, você ia tomar um stop aqui nesse candle e depois ele ia subir. Isso aí é chamado de violinada. O que é violinada? Você compra, o mercado pega seu stop e depois ele vai na direção que você está operando. Isso é violinada, né? Você vende, o mercado pega seu stop e depois cai. Então, essa primeira opção, digamos que ela é um pouco mais agressiva, ela é um pouco mais arriscada. A segunda opção é, depois da divergência, você espera esse preço cortar para cima da linha de 50, que é essa linha do meio. O preço que eu falo é essa linha branca aqui do RSI. Você pode escolher a cor que você quiser, eu coloquei branco. Quando ele corta para cima da linha de 50, então também é uma segunda confirmação da divergência. Podemos dizer que essa segunda confirmação é uma segunda confirmação mais conservadora. Então olha aqui que interessante, ó. Quando ele corta para cima da linha ali de 30, a gente poderia tomar um stop aqui, porque a gente ia comprar nesse candle, ó, iríamos fazer uma compra nesse candle, iria colocar o stop aqui abaixo, iria tomar um stop aqui. Mas se você compra quando ele corta para cima da linha de 50, então você iria comprar aqui mesmo. Você iria comprar aqui já nesse candle aqui.
seu stop ia ficar aqui, tá? E você iria conseguir pegar todo esse movimento de alta sem tomar o stop, tá ok? Qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem e a desvantagem é que quando você entrar na primeira opção, que é o corte da linha de 30 para cima, muitas vezes vai dar certo e seu stop vai ficar curto, tá? Então, se você tomar um stop, ele é curto, ele é pequeno. Já aqui, você vai ter uma operação mais segura, mais conservadora, mas seu stop vai ficar um pouco mais baixo. Sua operação pode ficar um pouco mais cara. Então, você tem um pouco mais de segurança, mas você paga um pouco mais por isso. Aqui você tem um pouco mais agressivo, é menos seguro, mas é mais barato. E aí você tem que opinar qual dos dois que você quer operar. Tá? Tiago, qual que você usa? Eu dou uma intercalada. Tem vezes que eu entro na de 30, tem vezes que eu entro na de 50. Tá ok? Então essa ali é a divergência. Deixa eu te dar aqui outros exemplos de divergência para que você seja capaz de tomar essas decisões sozinho, tá? Então vou andar aqui um pouco mais para trás, ó. Olhou aqui os fundos. Você viu que tem um fundo aqui que está mais alto e outro fundo está mais baixo. Para você ter certeza, coloca uma linha aqui, ó. Coloca uma linha aqui, coloca outra linha aqui. Olha que interessante. Já aqui esse fundo está mais alto, mais baixo, e o fundo da direita está mais alto. Olha lá a divergência. De novo o mercado caiu. E aqui, se você tivesse, já nesse exemplo, se você tivesse feito a compra, quando ele cortou aqui a linha de 30, que foi mais ou menos aqui esse candle azul, você iria ganhar, seu stop ia ficar aqui, tá vendo? Então, nessa condição aqui deu certo. Vamos colocar aqui, ó, a linha branca aqui, bem em cima ali, quando ele corta de 30 lá, ó. É o candle azul, esse candle aqui. Então, você iria comprar nesse candle azul, vamos pegar aqui aqui, ó. Você iria fazer a sua compra aqui no fechamento desse candle, ok? Iria comprar aqui quando cortasse a linha de 30 aqui. Seu stop ia ficar aqui e você ia ganhar um pouco aí com essa alta. Já não ia pegar stop nesse exemplo. É o que eu falei. Ele vai intercalar. Tem vezes que vai pegar no stop, tem vezes que não vai. Se você tem medo e se sente inseguro, Thiago, eu prefiro então, para não correr o risco, esperar ele cortar a linha de 50, que seria aqui. Então a linha de 50 aqui, ó, cortou aqui a linha de 50 ali para cima, você ia fazer sua compra aqui nesse candle. Seu stop já ia ficar mais baixo, ia ficar aqui. Isso aí ia lucrar até aqui em cima ou até aqui, né? Aí você iria decidir quando sair da operação. Tá? Então, esses aí são alguns exemplos de divergência. Eu vou te dar outros exemplos aqui. Eu mostrei divergência, o mercado caindo e depois subindo. Agora eu vou procurar aqui uma divergência, o contrário. Vamos procurar aqui. Ó, e já encontramos, ó. Já encontramos. Aqui o topo da esquerda está mais baixo, o topo da direita está mais alto, ok? Já aqui no RSI, olha lá, ó, o topo da esquerda ele está mais alto. Deixa eu corrigir isso aqui para ficar bem certinho aqui. O topo aqui do RSI da esquerda está mais alto e o da direita mais baixo. E aqui o contrário, o da direita está mais alto, da esquerda mais baixo. Ele inverteu, olha lá, ó. Olha aqui os topos da esquerda. Olha aqui os topos da direita. Olha a divergência. Então, você percebe que o mercado sobe. Olha só. O mercado sobe aqui, vamos pegar aqui em branco. O mercado subiu. Deu uma divergência aqui. Depois ele faz isso e cai. Ó, ó. Mudou toda a direção daquela divergência. Então essa divergência, repito, você deve usar na PZR, dentro da PZR e também na ponta B. Então essa divergência ela é muito boa. Agora, aqui por exemplo, vamos considerar a linha de 70, que é a de cima, e a linha de 50. Vamos ver o que deu. Se eu tivesse entrado aqui, quando ele corta para cima da de 70, vamos pegar aqui uma seta aqui vermelha, bem fininha.
cortou para cima da linha de 70. Então ele está sobrecomprado, já teve muita gente comprando. Então quando ele corta a linha de 70 para baixo, ali, então nós falamos que é a hora de vender, né? A hora de tomar uma decisão, vender lá no topo para poder pegar a queda. Aí entra duas situações. A primeira situação, se eu fizesse a venda quando ele cortou para baixo da linha de 70, seria mais ou menos aqui. Seria aqui, ó. Porque eu tenho que esperar ele cortar aqui, né? Aqui. Ou esse candle ou esse. Eu iria tomar um stop aqui, ó. Porque eu iria vender. Aqui, ó. Vamos pegar aqui vermelho aqui, ó. Eu iria vender por aqui, né? Mais ou menos aqui assim. Iria colocar um stop aqui. Então, quer dizer, o mercado cai um pouquinho e pegar meu stop aqui em cima. Se eu faço o contrário, espero ele cortar para baixo da linha de 50, e foi aqui, ó. Olha onde ele corta aqui para baixo da linha de 50, que é uma outra confirmação. Então eu ia vender aqui nesse candle vermelho aqui, ó. O meu stop tem que ficar um pouco aqui atrás. Olha lá, ó. Meu stop ia ficar ali. Vou até colocar uma linha aqui em cima, um pouco acima daquele topo. Ali é meu stop. Eu estou vendendo na linha de 50. O que acontece? O mercado anda e cai, ó. Eu ia pegar um bom lucro ali, ó. Tá? Então, a linha de 50, cortar a linha de 50 depois da divergência, ou seja, ele dá uma divergência, depois que termina a divergência, você espera ele cortar a linha de 50. Você entra um pouquinho mais atrasado, um pouquinho, não é muito, mas você tem um pouco mais de segurança e tem um stop também um pouquinho mais caro, tá? Então é isso daí. A outra opção, quando corta a linha de 70 para baixo ou a linha de 30 para cima, você tem a operação um pouco mais barata, você entra um pouco mais adiantado, mas é mais arriscado. Olha outra divergência aqui, ó. Agora aqui para cima, ó. Topos da esquerda para a direita, os topos não, desculpa, fundos da esquerda para a direita, cada vez mais baixo. Esse topo aqui está baixo, topo não, fundo. Esse fundo está baixo, esse fundo está mais baixo e esse fundo está mais baixo. Quando você coloca aqui o RSI nesses fundos, você vai ver que esses fundos estão cada vez mais altos. Olha lá. Os fundos do RSI estão cada vez mais altos. Então, aqui tem uma outra divergência. Agora, olha aqui essa situação também, ó. Por isso que eu falo que tem que analisar friamente, com cautela. Aqui ele cortou para cima da linha de 50. Olha aqui, ó, acima da linha de 50. Se você faz uma compra aqui, ok? E coloca um stop aqui, você ia tomar um stop aqui. Já não ia ficar legal, mesmo sendo na linha de 50. Por quê? Porque ele volta aqui para baixo, ele volta e torna a cortar a linha de 50 aqui de novo. Aí você poderia aqui, ó, fazer a sua compra. Comprar nesse candle aqui. Agora sim ele sobe, ele vai lá para cima. Ou seja, você tomava um stop, mas iria recuperar na operação seguinte. Então essa aí é a divergência, tá? Não é perfeito, mas oferece uma grande probabilidade de acerto. Olha aqui também, ó, o mercado está caindo. Geralmente você vai encontrar as divergências no fundo, tá? E aqui você vê subindo, ó. Olha lá, divergência. Aqui também corta a linha de 50 por aqui e não vai, tá? Mas eu vou te dar uma sugestão daqui a pouco, como que você pode evitar isso, você não ficar tomando stop aqui toda hora, tá? Daqui a pouco, nas próximas aulas, tá? Vamos pegar aqui também esse topo, ó. O mercado subiu, olha aqui, ó, o topo da esquerda está mais baixo do que o topo da direita. Agora olha aqui, ó, o topo da esquerda está mais alto do que o topo da direita. Então esse mercado que subiu até aqui, depois da divergência, ele desceu, tá ok? Tiago, o que eu posso fazer para não ficar tomando tanto stop nas divergências? O que eu posso fazer? Então eu vou tirar aqui a divergência agora, e agora eu vou
ensinar para você uma outra estratégia, tá? Para que você possa unir com a divergência, para que você possa fazer um casamento com a divergência. Então, qual que é essa estratégia? Essa estratégia, ela é chamada de inside bus. Eu vou escrever o nome aqui para você conseguir ler, né? Interpretar direitinho. Escreve assim, ó, inside bus, tá? Inside bus, e tem pessoas também que pronunciam e escrevem só assim, ó, inside bar, tá? Mas geralmente você vai encontrar muitas pessoas pronunciando com S, inside bus. Essa daqui você pode, essa estratégia, o inside bus, unir com a divergência. E eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Mas deixa eu te explicar primeiro o que é o inside bus. O inside bus é quando você tem um candle, pode ser qualquer candle, pode ser um candle azul assim, desde que ele seja grande. Pode ser esse candle, pode ser esse candle aqui também assim, né, na espécie aqui desse pin bar. Pode ser um outro candle assim também, ó. O importante é que ele seja grande, tá? Pode ser assim, pode ser um candle assim também, ó. Desse jeito aqui, sem corpo nenhum. Pode ser qualquer um desses candles, mas ele precisa ser grande, tá? E qual que é a lógica do inside bus? Então vamos pegar, por exemplo, esse candle aqui. Você tem esse candle, e aí o que você faz? Você sabe que o candle ele tem a abertura, que no caso, aqui é a abertura do candle, ele abre aqui, ele fecha aqui, ele tem aqui a máxima, que é o ponto mais alto, e tem aqui a mínima. O candle tem essas quatro partes. Ele abre em cima, embaixo, o azul, fecha em cima. Você tem aqui a máxima, que é essa sombra aqui em cima, né? Então, essas pontas aqui são chamadas de sombras, essas linhas, né? Que você vê aqui, essas linhas aqui, ó, são chamadas de sombras, né? Olha elas aqui, ó, sombras, tá? E no meio aqui é chamado de corpo. Mesma coisa o candle, se caso ele for vermelho, tá? Só explicando essa estrutura aqui, porque há muita gente iniciando ainda no mercado, precisa saber essas coisas, né? Então, nesse caso aqui é o contrário, ele abre aqui, ele cai e fecha aqui embaixo, é chamado de corpo, abertura e fechamento do corpo. E aqui a máxima da sombra e a mínima da sombra. Bom, explicando isso agora, o que nós vamos explicar? Imagina que você tem um candle desse jeito aqui, ó, um candle assim grande. O que você faz? Você marca a máxima, que é a sombra, aqui assim, ok? E aqui você marca a mínima, tá? Marcou ali a máxima e a mínima. O que é o inside bus? É você pegar um candle grande, não importa qual seja, faz a marcação da máxima, a marcação da mínima e espera para ver qual candle que vai romper com o corpo. Não é o rompimento com a sombra. O rompimento com a sombra não vale. Por exemplo, aqui, ó, entrou um outro candle aqui, vermelho. A sombra desse candle saiu para fora, para cima e para baixo. É um rompimento? Não. Para o inside bus, não. Tá? Nós precisamos que o corpo venha sair para fora. Depois ele dá aqui um outro candle que faz, por exemplo, isso daqui, ó. Ele faz isso daqui e aí ele vem aqui em cima. Olha lá, a sombra rompeu. Vale? Não vale. Vem um outro candle, fez isso daqui, ó. Ficou dentro. Dentro de quê? Dentro da máxima e dentro da mínima. Vale? Não vale. Depois vem um outro candle que faz isso daqui, ó. O corpo saiu aqui para baixo. Vale? Não vale. A gente não considera isso como inside bus. O que vai valer então para nós? Vai valer quando você tiver o corpo fechando acima da máxima. Olha lá, ó. Esse corpo desse candle, ele fechou acima dessa máxima aqui. Então, esse inside bus é um sinal de compra que deve ser usado numa PZR quando a PZR estiver para baixo, tá? E aí você pode usar o inside bus
mais a divergência. Daqui a pouco eu vou te mostrar na prática. Esse é o inside bus de compra. O que seria um inside bus de venda? Pode ser a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar um candle diferente aqui. Eu vou te dar alguns exemplos no gráfico, só para você entender melhor. Vamos pegar esse candle aqui, pode ser esse, tá? Não tem nenhum problema. Você marcou aqui a máxima desse candle, marcou aqui a mínima e espera o rompimento. Vou dar um exemplo agora de venda. Então, nesse exemplo aqui, entrou um candle que fez isso. Ficou dentro da máxima e da mínima. Nós vamos considerar? Não vamos considerar. Veio um outro candle aqui que fez isso, que também ficou dentro da máxima e da mínima. A sombra saindo para fora, não consideramos. Daqui a pouco vem um outro candle que faz isso daqui, ó. Fechou ali colado. Colou lá, encostou. Mas fechou acima? Não fechou acima, então nós não consideramos. Agora vem um candle que faz isso daqui, ó. Fechou abaixo da mínima. Ó, vou colocar uma sombra nele aqui. Então, aqui está a mínima e aqui está fechando abaixo da mínima. Então, esse é um inside bus de venda. Sobre o inside bus, as pessoas têm algumas dúvidas que elas perguntam o seguinte. Quantos candles que eu preciso ter dentro do inside bus para considerar como um inside bus? É 1, é 3, é 4? A partir de 1. Se você tem um exemplo, isso daqui, ó. Um exemplo, você tem isso daqui, ó. Você tem aqui esse candle aqui. Você tem esse candle. Aí você foi, o que é a partir de 1? Vou fazer um desenho aqui, ó. Você marcou aqui a máxima e marcou aqui a mínima. Depois veio um candle que fez isso daqui, ó. Ficou dentro da máxima e da mínima. Um candle só aqui, ó, dentro da máxima e da mínima. A sombra não importa. Já esse próximo candle já fechou aqui, ó. Ó, foi só um candle aqui dentro. É também um inside bus, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Vamos procurar aqui agora o inside bus, aqui no gráfico, vou dar um zoom aqui, ó. Então aqui, por exemplo, ó, vamos pegar um inside bus na continuação de uma alta. Você pode usar para continuação ou para reversão. Então aqui, por exemplo, ó, marquei a máxima daquele candle azul e marquei aqui a mínima. O mercado vem subindo, ó. Esse candle vermelho ficou dentro, esse daqui também, esse também. Esse azul ali agora fechou acima. Ele foi o sinal de compra, nós compramos nele. O stop vai aqui abaixo, ok? E você sobe aqui, ó, ganhando lá o lucro, numa continuação, tá? Vamos mostrar aqui numa outra continuação. Olha aqui, ó, só um dentro do inside bus, ó. Aquele vermelhinho ali ficou dentro da máxima e da mínima desse candle azul. Então, esse candle azul aqui é seu sinal de compra, seu stop vai aqui. Esse vermelho aqui também fica dentro da máxima e da mínima. Eu estou te mostrando aqui em alguns exemplos de continuação de tendência. Por que é importante saber a continuação? Você está comprando, o mercado começa a dar inside bus para cima, mantenha a sua compra aberta, tá? E na reversão, como é que funciona na reversão? Deixa eu tirar aqui, ó. Na reversão, você tem que ter uma PZR. E se tiver divergência, ainda melhor. Olha aqui, ó, o mercado caiu, percebe? Aqui você tem a mínima desse candle azul e aqui você tem a máxima desse candle azul. Imagina que esse fundo aqui é uma PZR ou uma ponta B. E agora o que acontece? Você tem aqui agora, ó, o candle fechando acima. Esse daqui ficou dentro da máxima e da mínima e esse também. Então isso aqui é um inside bus. E agora aqui, se você tem uma divergência, vamos pegar aqui. Se você tem aqui uma divergência, e tem, né? Aqui, ó. Você tem aqui uma divergência, os fundos da esquerda mais alto que da direita, e aqui os fundos da esquerda mais baixo que da direita. Você espera
ele fazer a divergência e procura um inside bus. Divergência com inside bus. Aí você tem o preço subindo. Você pode usar isso daí na sua PZR, tá ok? Vamos procurar um outro aqui agora, uma divergência com inside bus. Ó. Divergência aqui, topo da esquerda mais baixo que o topo da direita e topo da esquerda mais baixo que o topo da direita. Onde que tem um inside bus aqui? Ó? O candle grande, marca o grande aqui e marca aqui. Olha lá, todos esses candles ficaram dentro da máxima e da mínima. Esse daqui ficou dentro, todos esses aqui, ó, esse daqui. Agora, esse daqui já fechou abaixo. Fechou abaixo, você vende nele, coloca o stop atrás do inside bus e desce com o lucro ali, ó. Olha ele caindo ali com o lucro. Depois da divergência. Então, você vai unir divergência mais inside bus. É uma ótima entrada, tá? Algumas vezes vai funcionar o inside bus sozinho? Vai funcionar sozinho. Mas se você começa a unir, casar um sinal com outro, você passa a ter mais força, né? Você passa a ter mais confirmações. Então aqui, por exemplo, ó, aqui você tem uma divergência. O fundo da esquerda mais baixo que o fundo da direita. Estou dando aqui um zoom para ficar mais fácil. E aqui o da esquerda mais baixo que o da direita. E aqui o mais alto, né? Olha lá. Olha lá. O que seria aqui um inside bus? Olha aqui, ó. Esse candle vermelho. Aqui, ó. Esse candle vermelho ficou dentro da máxima. Olha lá. Quando você pega aqui a máxima, olha o vermelho ali dentro da máxima. Olha aqui a mínima. Olha o candle azul saindo aqui. Então, esse candle azul saindo aqui é o sinal de compra, porque ele está fechando acima da máxima. Aí você tem divergência mais inside bus. E o preço sobe, né? Vai lá para cima. Então, você vai procurar isso, você vai treinar, né? Esse daqui é mais um dos sinais de entrada, parte 2, tá? Para você ficar bem afiado aí para tomar as decisões dentro das PZR, tá ok? Dentro também das reversões, né, dos sinais de entrada. Olha aqui, ó. Aí se ele tiver igual, se ele tiver reto, Thiago, aqui ele tá reto. Se ele tiver reto assim, ó, igual aqui tá, pode considerar também como divergência, tá? E aí você procura um inside bus depois da divergência. Olha lá, deu a divergência. Claro que isso aqui exige treinamento, exige paciência. Você tem aqui, por exemplo, ó, a máxima desse candle. Eu procuro um grande para você poder fazer a medição. A mínima aqui e a máxima ali, ó. Se sair um pouquinho só assim, você desconsidera, tá? Procura um candle que está fazendo uma saída assim bem expressiva, né? Aqui ficou assim, saiu um pouquinho aqui, voltou lá para dentro, saiu um pouquinho. Desconsidera. Ou então, pega esse outro candle maior aqui, ó. Se você ficar em dúvida, pega esse outro vermelho aqui, ó. Vou colocar a linha reta aqui, ó. Pegar esse candle vermelho aqui, ó. Olha lá. Mas saiu um pouquinho aqui. Saiu com pouca força. Um candle mais tímido, um spin top igual aquele ali. Desconsidera. Mas saiu aqui um maruboso desse daqui, ó. Poxa, manda bala, vende, né? Então, Thiago, eu quero usar só o inside bus sem a divergência. Ok. Mas se você usar com divergência, é uma força a mais. Tá ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você na tomada de decisões para as PZR, ponta D e ponta C, e futuramente até mesmo uma ponta B. Tá? Você vai treinar isso aí com Fibonacci. Então, você está aprendendo que você deve tomar as decisões unindo todos esses fatores. Por exemplo, você tem uma divergência, você tem também uma divergência é o primeiro fator, aí você tem um inside bus, que é um segundo fator. Aí você tem também talvez uma resistência, quer dizer, é mais um fator. Então essa confluência de fatores vai fazer você ter mais êxito
nas suas operações. Então a dica que eu te dou é o seguinte: nunca procure fazer entrada só com um fator. Ah, só tem uma divergência. Não, procure outros fatores. Vê se tem uma resistência, vê se tem uma LTB, vê se tem um topo duplo. Vai procurando mais fatores, mais sinais de entrada. E quanto mais sinais de entradas você tiver, mais força você tem naquela entrada, né? Mais probabilidade de acerto. Tá certo? Então ficamos assim. Te desejo sucesso e vamos para a próxima aula.